O programa Mais Bonita de hoje conta com a presença do pastor Bruno de Oliveira, mais conhecido como Boli Shark, e o pastor nos deu a honra dessa entrevista para falar nesse momento difícil de pandemia que estamos vivenciando hoje, onde perdemos vários entes queridos, familiares, perdemos emprego e muitas outras coisas. E no momento de lockdown, com todas essas dificuldades que viemos enfrentando, inclusive a falta da presença, do abraço, do aconchego das pessoas que a gente ama. E ele está aqui um pouco para contar e nos fortalecer cada vez mais a nossa fé. Pastor, em primeiro lugar, eu queria falar, que é uma honra tê-los aqui conosco, e falar um pouco, em primeiro lugar, que eu sou sua fã. Nossa, assisto obrigado. as lives dele, gente. E o mais interessante é que eu estava falando aqui para ele, que ele nem parece assim, quem olha assim, um pastor. Porque geralmente a gente imagina um pastor... O estereótipo mais fechado, né? A gente imagina um pastor assim, terno e gravata, um senhor de idade, e ele é super jovem, super simpático. Crossfiteiro. Crossfiteiro, meu amigo de crossfit. E, gente, ele passa a palavra, ele tem o dom da oratória realmente, e de uma maneira tão leve, que a gente se sente realmente fortalecido e gosta e fica querendo aprender mais, querer escutar mais. Obrigado. É muito bom. Vocês precisam conhecer. Que bom. Pastor Bruno, eu queria lhe perguntar, assim, na sua definição, o que é espiritualidade? Então, olá você, Karina. Olá todo mundo que está assistindo a gente. Que prazer estar com vocês. Que prazer poder falar e compartilhar alguma coisa de Deus e da Bíblia, que é tão difícil de ser compreendida. Vamos falar nisso mais na frente, né? Sim, vamos. Então é um sim. prazer mesmo estar aqui. Acrescentando que, além dessa parte da espiritualidade, desse envolvimento com o mundo mais espiritual, a nível de pastorado, que é uma das minhas áreas, assim, de maneira muito curiosa, eu também estudei e procurei aprofundar um pouco mais em neurociência. Então, assim, um pastor neurocientista. O pessoal pergunta como é que pode, o que tem a ver neurociência com você? Porque é uma área, assim, cercada de muitos ateus, né? Muita gente parte muito para a parte prática da coisa. E a minha pergunta é, gente, como é que alguém pode ser neurocientista e não acreditar em Deus? Porque você vê tanta coisa, você vê tanta informação no corpo humano que não pode ser fruto de uma simples evolução, como é ensinado, só que a gente acredita que é algo muito maior, é algo muito soberano, que tem controle de todas as coisas, criou e formou, e por isso estamos aqui. E aqui que entra essa concepção de espiritualidade. Não é religião e não é religiosidade, que nós vamos ver um pouco mais na frente. Sim. A espiritualidade, eu poderia resumir em uma palavra que se chama conexão. É conectar-se com algo superior, soberano e divino, que para nós, no nosso entendimento, é Deus, né? Sim. O Deus que nós acreditamos, o Deus que nós pregamos e servimos. E conectar-se com esse Deus a nível de espiritualidade acaba destituindo uma série de outras questões que as pessoas destacam como sendo importantes para estar conectado com Deus. Aquilo que nós conversávamos agora há pouco sobre religião e religiosidade. Exato. É uma coisa muito ligada uma coisa a outra, como você falou. Qual a diferença entre... Você perguntou para mim, né? Religião e religiosidade. Exato. Conta aí pra gente. Quando você pensa em espiritualidade, as pessoas logo associam a religião, né? Na cabeça delas, para ser alguém espiritualmente crescido ou em desenvolvimento, você tem que estar obrigatoriamente associado, atrelado a isso que é a religião ou a religiosidade, e não tem nada a ver com isso, e é preciso que isso fique claro, porque senão fica aquela impressão de que somente pessoas que estão atreladas a uma instituição têm acesso à espiritualidade, ou somente pessoas que praticam a religiosidade têm acesso à espiritualidade. Não. O que é religião? Se você perceber, não importa qual a religião, todas elas têm o mesmo objetivo, aproximar a criatura do Criador. E cada uma tem o seu jeito de fazer isso, né? Cada uma tem seus cultos, ou suas oferendas, ou suas práticas, mas o principal objetivo da religião é aproximar a criatura do Criador. E se você perceber, a definição que eu melhor posso dar para a religião é uma invenção dos homens que procura explicar um Deus que não tem explicação.
né? Os homens criam uma religião e através de religiosidade, que o que é? É a prática que as pessoas acreditam que as aproxima de Deus. Então, práticas como, eu não uso isso ou não visto aquilo. Religiosidade, porque na cabeça delas isso me faz ser mais de Deus ou não. Não uso cabelo assim, eu não uso assado. Não uso roupa assim, aquela roupa. Sim. Não faço isso, não faço aquilo. Não tomo isso, não bebo aquilo. E as pessoas olham como se esses tipos de práticas, religiosidades, as tornassem mais próximas de Deus ou não. E até é grotesco quando você compara, porque o que tem de gente que parece demais, mas não vale uma banda de essa. Gente que parece demais. A pessoa mais espiritual do mundo. Mas você convive e fala, meu Deus, isso aqui está mais para demônio do que para anjo. Entendeu? É verdade ou não é? Verdade, então você percebe que a religião... Quantas pessoas, pastor, vivem na igreja e prega uma coisa e na hora, no dia a dia, vive outra realidade totalmente diferente, né? Vive tão atrelado na prática da religiosidade, da sua religião, mas os frutos da vida, do cotidiano dessa pessoa não tem nada a ver com o que ela prega, né? A língua é muito grande, fala demais, não entende que cada um tem a sua vida, que não é para dar conta da vida de ninguém. Né? E quando você fala em espiritualidade, você desassocia isso, ou seja, sou eu com o meu Criador. Eu me conectando com Ele, eu estando em comunhão com Ele, me utilizando especialmente daquilo que Ele deixou para mim. E um dos recursos é a própria Bíblia. Sim. Pastor, eu acho interessante que nesse período difícil, né, que está todo mundo passando, todo mundo, até a igreja se reinventou, né? E agora, com as lives, já que a gente não está podendo estar na igreja presencial, tem muita procura nesse período de pessoas querendo participar, ouvir a palavra de Deus. Conta um pouco para a gente dessa experiência. Nossa, isso eu conto porque para mim também foi algo até assustador. Quando começou o período da pandemia, eu comecei a perceber as pessoas muito bagunçadas emocionalmente. E aquilo que nós falávamos, eu comecei a perceber que a pandemia trazia muitos resultados e muitas sequelas, não apenas do corpo das pessoas, não era apenas um pulmão infectado, não era o que já é ruim demais. Sim. Não eram apenas essas sequelas físicas, mas o que principal estava sendo afetado nas pessoas era a mente delas, gerando ansiedade, pânico, medo, e uma série de sentimentos e sensações tóxicas nas pessoas. Que acabavam adoecendo mais, Mas as pessoas, quando se permitem serem tomadas por, a gente chama de pensamento invasivo, eu não quero pensar, mas vem, né? Eu até tento desfocar, mas só que esse pensamento invade a minha mente, toma conta, eu só consigo olhar o pior, pensar no pior e me sentir e me ver num contexto assim, o pior dos piores, né? No período da pandemia é muito comum isso. Eu falei, nossa, eu preciso de alguma forma tentar ajudar pessoas, porque começaram a vir até mim muitas pessoas, só que eu não tinha como e não tinha tempo de atender todo mundo especificamente e isoladamente. Eu falei, vou começar a fazer live e produzir, de repente, alguns vídeos que possam ser de fácil acesso e compreensão. Minha irmã. Eu tinha acho que 11 mil seguidores ou 10 mil e pouco, saltei para 26 na rede social. E esses 26, eu nem sei quem são, mas ao longo do dia inteiro recebendo inbox de pessoas. Eu sou uma dessas 26. O que eu faço, assídua, como faço. Que sempre que posso, estou assistindo a live dele, vou dormir. Obrigado. Assim, tão leve. Muito obrigado. É maravilhoso, gente. Muito obrito. E ela sempre com os mesmos questionamentos. Eu sinto isso, eu sinto aquilo, como eu faço, não sei gerenciar, não sei lidar. Eu sinto. Todo mundo fala muito, eu sinto. Então você vê que a emoção e sentimento está preponderando nesse período agora. E as pessoas não sabem o que fazer com o que elas sentem. E aí começou uma procura muito grande, eu fiquei muito feliz porque as pessoas estão com a tendência de procurar aquilo que gera uma certa solução, que não sou eu, é o próprio Deus através de mim. Sim. Né? Você tem várias formas de fuga para tentar encontrar uma solução, como vícios variados, mas as pessoas têm conseguido voltar um pouco mais para a questão espiritual e nela encontrar refúgio e abrigo. Sim. Pastor, como que você acha que Deus está operando nas pessoas, né, através da espiritualidade? Deus está operando nas pessoas e é totalmente proporcional à permissão que elas estão dando. Eu conversava com a Karina a gente conversou foi um montão antes de começar aqui. E a gente falava que no período de pandemia, muita gente melhorou.
Sim. Mas muita gente não aconteceu Parece nada. que não aconteceu E nada, alguns né? pioraram. Verdade. Né? Deus está agindo na medida que as pessoas estão permitindo que Ele haja. E muitas estão permitindo. Muitas. Que As bom. pessoas estão evoluindo para um quadro de humanidade muito melhor. Elas estão se importando pelo menos um pouco mais com a dor da outra. Sim. Não dá para sentir o que o outro sente. Isso é ilusão. Então, se você que está me vendo, alguém falar para você assim, começar a reclamar e o teu par romântico, você não consegue sentir o que eu sinto? Não, não dá. Neurocientificamente, isso é impossível, você sentir o que a pessoa sente. Mas a população está se permitindo sentir um pouco mais pelo outro. Então você vê que tem pessoas que estão tomadas por uma ansiedade e ninguém mais está com aquele hábito de falar, isso é frescura, para disso, você não precisa disso, você tem tudo o que você precisa, como era um tempo atrás. Hoje as pessoas estão respeitando a dor do outro, respeitando a bagunça emocional Estão sendo das mais pessoas, generosas, muito ajudando mais mais as sensíveis, pessoas. né? Quem se permite Sim, chegar nesse claro. quadro está crescendo e evoluindo para algo melhor. Sim, com certeza. Pastor, o que eu acho interessante, estava conversando ainda há pouco com você, né? Que muitas pessoas leem a Bíblia, inclusive eu, já li bastante, e muitas das vezes eu não entendo nada do que está ali, ou como da maneira que realmente a mensagem oculta do Testamento Sagrado queria realmente passar. Né? E você, como eu falei, é um dom divino mesmo, tem esse dom da oratória. Outras pessoas, ou você mesmo no começo, se sentiu assim? Até hoje. A Bíblia, Caio, vamos ser sinceros. Quem que já não leu a Bíblia não entendeu nada? Eu. Porque você lê, primeiro que a linguagem, né? Vós, sois, os, eu nem sei aquelas palavras. Eu tenho que, às vezes, pegar um dicionário para conseguir identificar alguma coisa ali. A Bíblia é bem complexa. Muito. No entanto, de verdade, ela tem a resposta para todas as coisas. Quando você lê a Bíblia com o coração aberto para, eu não diria nem apenas entender, mas absorver aquilo ali, você consegue entender. No entanto, existem algumas dicas práticas. Nunca comece a ler a Bíblia por livros muito complicados, porque é uma série de costumes e práticas de um povo que é bem distinto das nossas práticas e costumes, então você vai ficar muito perdido. Vai ficar tipo, nossa, eu tenho que ser assim, eu tenho que fazer assim, eu tenho que agir assim. Só que é todo um contexto de lugar, de pessoas, de momento, né? É toda uma fundamentação teórica e histórica. Mas eu diria 2 livros para você começar a ler, se você quer entender um pouco mais e se aprofundar. Sim. 2 livros práticos e básicos, Salmos e Provérbios. Sim. Salmos... É o que eu mais vejo. Salmos e Provérbios. Provérbios é um manual para a boa conduta de qualquer ser humano. Você vai entender. Provérbios tem de tudo. Sim. Tem, assim, fala sobre... Vai ter com a formiga preguiçosa, você vai trabalhar. Provérbios fala sobre, olha, não seja muito frequente na casa do seu vizinho, porque ele vai enjoar de ti e não vai acabar bem. E acontece ou não. Verdade. Ele dá uma série de dicas sobre dicas, como conviver sim. de maneira saudável entre pessoas. E Salmos revela muito do relacionamento. Teologicamente falando, Salmos é considerado uma Bíblia dentro da Bíblia, porque é um livro completo. Sim. Apenas um livro completo, né? E nele você encontra uma série de acontecimentos, interações entre Deus e as pessoas, entre as pessoas consigo mesmas, né? Mas especialmente o agir de Deus pelo povo dele. A gente consegue aprender a orar muito lendo Salmos. Às vezes eu abro assim para ver qual é a mensagem que tem, realmente bate certinho com aquilo que realmente eu estou precisando naquele momento. É bem profundo, né? vale a pena. É bem profundo, é verdade. E, gente, é assim, a live dele, entendeu? Imagina o culto presencial, que agora nesse período de pandemia está reduzido, mas ele está na Igreja da Lagoa, e aqui é Península, fica ali em frente à pista de skate da Lagoa. Isso. Todas as quintas e domingos, pela manhã e pela tarde. Eu posso dar o meu Instagram? Claro! Ou, gente, me segue mesmo, que é para ganhar umas coisas de graça. Você me segue lá, você coloca @Bolishark, BOLISHARK. Bolishark, me segue. O que você quiser saber, perguntar e questionar dentro dessa realidade de neurociência e espiritualidade, pode procurar a gente no inbox. Vou ter o maior prazer em tentar ajudar da forma que eu puder. Então vai ser um prazer conhecer você. Adoro conhecer pessoas. Então chegue perto. Que ótimo. Pastor, foi um imenso prazer. Eu agradeço. Essa muito entrevista obrigado. maravilhosa. E os telespectadores que estão nos assistindo, que quiser assistir uma live, que quiser ouvir a palavra de Deus, se sentir fortalecido espiritualmente, tá aqui, eu super indico, de uma maneira leve, descontraída,
como ele é. Obrigado. Realmente, muito obrigada. Muito Sucesso obrigado, Karina. no seu Muito Instagram. obrigado. Sigam o pastor. Obrigado, gente. Até mais.